irmã, meu irmão, estamos vivendo o tempo pascal. São 50 dias que vão do domingo de Páscoa ao domingo de Pentecostes. A cada dia proclamamos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. O Senhor ressuscitou, está vivo. Venha ao nosso encontro para nos libertar de tudo que nos oprime e nos escraviza. Ele quer cada um de nós vivendo da abundância de seu amor e de sua misericórdia. Ele é a esperança que não nos engana, nem nos confunde. Sua cruz tornou-se para nós símbolo do amor do Pai que vence a morte na ressurreição de seu Filho. Todo aquele que vive e crê em Jesus não morrerá jamais, pois morte não é a palavra definitiva. A palavra definitiva é ressurreição. Nascemos para ressuscitar. Agora, preparemo-nos então para escutar a palavra de Deus. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, celebramos hoje o terceiro domingo da Páscoa e escutamos há pouco o texto da primeira leitura da liturgia de hoje. Neste trecho dos Atos dos Apóstolos, com alguns versículos do capítulo 5, vemos o núcleo da tensão entre a autoridade religiosa judaica e o testemunho apostólico. Pedro e os demais apóstolos são levados novamente ao Sinédrio, e os sumos sacerdotes os confrontam por desobedecerem à proibição de pregar em nome de Jesus. A resposta de Pedro é uma das declarações mais marcantes da fé cristã nascente. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Essa frase expressa a prioridade absoluta da fidelidade a Deus sobre qualquer ordem humana que contradiga o Evangelho. Pedro então proclama o querigma cristão em sua forma mais essencial. Jesus, que foi morto pela crucifixão, evocada no termo madeiro, foi ressuscitado por Deus e exaltado à sua direita como príncipe salvador. O objetivo dessa exaltação é a concessão do arrependimento e do perdão dos pecados a Israel.
Trata-se de uma reafirmação do amor divino, que permanece fiel, mesmo diante da rejeição e do pecado do povo. Os apóstolos se colocam como testemunhas desse fato, junto com o Espírito Santo, que é dado àqueles que obedecem a Deus. Essa obediência não se refere apenas à submissão a mandamentos, mas à adesão plena à obra de Deus revelada em Jesus. A oposição dos líderes religiosos, portanto, não é apenas institucional, mas espiritual. Eles resistem à ação do Espírito e à nova realidade trazida pela ressurreição. Apesar das ameaças e da violência, o versículo 40 diz que eles foram açoitados, os apóstolos deixaram o sinédrio alegres, pois se sentem honrados por sofrer em nome de Jesus. Esse paradoxo, alegria na perseguição, revela uma nova lógica espiritual, inaugurada pela Páscoa. O sofrimento por Cristo é motivo de júbilo, pois une o discípulo ao próprio Cristo crucificado e ressuscitado. Hoje, muitos cristãos ainda enfrentam contextos de hostilidade, seja em países onde há perseguição religiosa aberta, seja em ambientes onde a fé é marginalizada ou ridicularizada. A firmeza dos apóstolos inspira-nos a testemunhar com coragem, sem ceder ao medo ou à tentação de silenciar. Em tempos de relativismo, polarização e crise ética, o chamado a obedecer antes a Deus é um convite à coerência evangélica, à escuta do Espírito e à alegria que nasce da fidelidade, mesmo em meio às provações. O exemplo dos apóstolos desafia cada cristão a ser testemunha viva da ressurreição no mundo de hoje. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.